hoje eu decidi trazer para vocês um tema bastante polêmico, mas super necessário, tá? E o tema é: existe dança vulgar? E aí? Então eu coloquei aqui já no dicionário pra gente ver o que é que significa vulgar. Vulgar é um adjetivo de dois gêneros que se refere a algo comum, banal, medíocre, algo que pertence ao povo. Outra definição: vulgar, significado de vulgar, adjetivo masculino e feminino que se refere a algo pertencente ao povo, plebe, comum, língua vulgar. Em outro, fala o seguinte: que não foge à ordem comum, não se destaca, banal, comum, corriqueiro, ordinário, usual. Então segura aí essa definição e agora vamos para outra definição super importante para a gente poder compreender melhor essas informações de hoje, né? Esse tema de hoje. O que é cultura? Cultura é um conjunto de tradições e crenças e costumes de determinado grupo, conhecimentos, arte, moral, lei, costumes, hábitos adquiridos pelo homem e passado de geração em geração. Essa definição aqui está em vários locais, tá? Não só no Google acadêmico e muitos artigos e livros também tem basicamente essa mesma definição. Eu passei entre 5 a 6 anos na Universidade Estadual da Paraíba, participando de um grupo de pesquisa chamado Corpo, Educação e Linguagens. E nesse grupo a gente estudava bastante antropologia, que é uma ciência que analisa essas relações sociais humanas, né, a partir de produções sociais, e estuda muito sobre o corpo, né, corporeidade. E a gente também estudava bastante sobre essas definições de cultura, né? Eu tive que ler obrigatoriamente, quando eu fazia parte desse grupo de pesquisa, uns 5 livros só sobre cultura, para poder escrever alguns artigos que eu escrevi dentro desse grupo de pesquisa de lá. Então, esse tema é um pouco delicado, mas assim, é muito importante da gente estar refletindo, porque isso não é uma coisa que eu tô dizendo, tá? É uma coisa que, se você estudar, se você realmente quiser abrir sua cabeça para compreender o que é dança, você não vai estar com dúvida nesse momento, falando, será que existe dança vulgar? Ou até julgando alguma dança de vulgar, ou até julgando alguma dança como sem cultura. Isso não é cultura, isso não é. Então, só pela definição que a gente teve aqui, a gente já tira a nossa conclusão de que o funk é cultura, o twerk é cultura, que o brega funk é cultura, que a swingueira é cultura, que vários outros estilos de dança que são taxados como danças vulgares ou danças menos importantes são cultura. Agora vamos para essa ideia de que porque a minha dança é melhor que a sua e porque a sua dança é melhor que a minha. Durante toda essa minha trajetória sobre dentro da dança, eu vivenciei algumas coisas que não foram tão legais para mim, e também já julguei muito outras pessoas por estarem dançando danças que, para mim, eu cheguei a pensar isso também. Então, tô dando meu depoimento pessoal e para você abrir sua mente, porque logo após disso eu vivenciei na pele julgamentos que e eu já cheguei a julgar também. Então, isso é normal, tá? Eu não tô te julgando por pensar assim, porque você pode assistir esse vídeo agora e mudar a sua mente. Então, eu vou dar o meu depoimento pessoal agora. Só um exemplo. Assim que eu cheguei em Campina Grande, na Paraíba, e isso, gente, olha, não justifica, tá? Dizer que porque na sua cidade, uma cidade conservadora, que é menos evoluída culturalmente, isso e aquilo, não sei o que, não é desculpa, tá? O estudo tá aí livre para todo mundo. E eu não falo isso em relação à universidade, não. Tem muita gente dentro da universidade, tem muito doutor, tem muito professor aí com mestrado e que tem, pensamentos em relação à dança. Não é porque você está dentro da universidade que você
sabe de tudo não, tá? Você pode não ter tido a oportunidade de entrar na universidade e pode muito bem ser um estudioso, um grande estudioso, estudiosa sobre a dança. Da mesma forma que tem muita gente dentro de uma universidade e que simplesmente vai por isso, só para ter o diploma, como eu já vivenciei e presenciei muita gente desse tipo, tá? Dentro da universidade, eu não ficava lá só no turno que eu tinha as minhas aulas, que eu tinha minhas cadeiras para pagar. Eu ficava lá o dia inteiro e ainda participava de projetos sociais, participava de projetos de pesquisa, de extensão. Eu ia para a prática, eu ia para a pesquisa, escrevi vários artigos. Se você colocar aí Jordana Leite no Google Acadêmico, vai aparecer várias coisas que vocês podem estar lendo aí também. Então, o que? Quando eu cheguei aqui em Campina Grande, estou em Campina Grande hoje, e aí eu desenvolvi um grupo, né? Eu criei um grupo junto com outros colegas também da universidade, e aí a gente fazia algumas apresentações, e uma dessas primeiras apresentações eu me deparei com a swingueira aqui na cidade, que tipo, foi um choque pra mim, pois eu nunca tinha vivenciado isso de perto, eu nunca tinha visto, não conhecia bem. E aí eu já dançava o reggaeton, já praticava danças urbanas, já tinha feito break, já tinha conhecido o hip hop, já tinha praticado outros estilos de dança também, mas aí a minha dança não era o reggaeton, era essas danças urbanas e tal, e pra mim era como se fosse a minha dança, tá entendendo? É isso. E aí eu cheguei lá e tava lá os meninos e as meninas dançando, praticamente como um brega funk que a gente vê hoje. E tome dançar, rebolar, e era o quê? Era tipo uns eventos que tinha no Dia das Crianças, até proibiram depois desses grupos dançarem lá, no parque também, que eu não vi isso como algo correto, mas eu acho que aqui na cidade, né, ficaram com receio, com medo, porque tinha política envolvida, então ficaram com medo das pessoas estarem criticando, sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas as pessoas estariam criticando a prefeitura por conta disso e tal, então aí decidiram não colocar mais essas apresentações. E aí tinha sempre, quando tinha chegado o Papai Noel, no Natal, tinha no Parque da Criança, eu achava isso era incrível, só que eu cheguei a ter um pensamento, e eu tinha acabado de entrar na universidade, e aí eu levei um tapinha na cara da minha orientadora, que eu vou contar pra vocês o que foi que aconteceu. E aí, eu assistindo e tal, eu tava com meus colegas lá, e eu, ai tá caramba, e esse short colado, não sei o que, dançando assim, mexendo a bunda, e mexendo tão pra frente com a molecha, e eu, caramba, tipo, muito massa, muito legal, mas tipo, mas não é as danças da gente, e eles também estão na universidade, isso e aquilo e tal, como se fosse menos importantes que a minha, entendeu? Só que aí, tempo depois, eu fui convidada para fazer parte de um concurso de dança que teve, de swingueira, e eu dancei swingueira, gente, e eu vi na prática o quanto eles levam a sério. E tempos depois, né, eu comecei a pesquisar mais profundamente sobre o twerk, a partir das influências do reggaeton, e aí eu fui abrindo mais ainda a minha mente, e olha que eu já rebolava, eu já dançava praticamente quase todas essas danças urbanas de rebolado, né? O dancehall, o azonto, o kuduro, várias outras danças que eu vim pesquisar depois, a kizomba e tudo mais. E mesmo assim eu tive esse pensamento na hora. Passou-se o tempo, por quê? Porque é uma dança de periferia, uma dança de comunidade, que o erro está aí de você julgar como menos importante que a sua dança por ter surgido da periferia. E isso é um pensamento muito normal vindo de pessoas que estão em outro tipo de dança, como danças clássicas, danças europeias, e tá julgando as danças que têm origem africana ou origem periférica, tá? E aí o que aconteceu? Passou-se o tempo, e aí eu fui convidada para participar do encontro com Fátima Bernardes, né, da Globo. E aí eu estava lá na sala de dança e contei para minha orientadora, e ela disse: você já sabe o que vai falar? Já sabe o que vai falar? E eu disse: sei sim. Ela disse: depois me fala aí um pouquinho sobre o que é o reggaeton e tal. Eu comecei a explicar o que é reggaeton e tudo, não sei o que. E ficou uma coisa na minha cabeça que a própria
que eu acho que uma das próprias pessoas que já me criticaram chegou a falar sobre vulgaridade, sobre isso e aquilo, e eu acabei pegando aquilo e passando para outra dança, entendeu? Eu errei, e aí depois eu mudei meu pensamento, depois desse tapinha na cara que minha orientadora deu. E eu falei o seguinte: o reggaeton, ele é uma dança de origem tal, não sei o que teve isso, contei toda a história. E a dança em si, ela é bem parecida com o funk. Só que a diferença é que o reggaeton, ela não é uma dança vulgar. E aí o funk é uma dança vulgar, que aí é que a gente tem essa diferença, mas é praticamente a mesma coisa. E aí eu falei isso na hora e a minha professora disse: como assim vulgar? O que é vulgar para você? Para muitos, mexer um braço, rebolar, vai ser vulgar. Para outros, vai ser algo clássico. Então, para algumas pessoas, até um olhar vai ser vulgar. Para outros, você olhar firme, vai ser sensualidade. Então, assim, ela me falou, e depois eu fui pesquisar, ela me mostrou artigos, de que não existe uma dança vulgar. Não existe esse termo vulgar dentro da dança. A gente nunca deve usar, nunca. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. E logo depois ela passou uma aula super importante. Caramba, essa professora fez uma grande diferença na minha vida. Que tipo, se não tivesse sido ela, não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. E aí ela falou o seguinte: ela fez uma aula e ela colocou, se eu não me engano foi Gaiola das Popozudas, um documentário mostrando as letras da música, como eles compunham, a dança e tudo mais. E logo em seguida ela mostrou um vídeo de uma grupo Corpo do contemporâneo, o nome do grupo era esse, e aí eles estavam dançando contemporâneo e eles estavam praticamente nus, né? Era uma calcinha bege, um topzinho bege, e os meninos eram com uma cuequinha, esqueci o nome que se usa, dessa parte de baixo, transparente, tipo, bem cor de pele mesmo, marcando tudo ali. E o tema, tanto de Gaiola das Popozudas, nesse documentário, quanto o dessa apresentação do Grupo Corpo, era sobre sexualidade. E aí a gente viu a apresentação do Grupo Corpo e tava lá o pessoal fazendo aquela coisa dramática, aí um subia em cima do outro e um encostava ali na região do outro, e aí subia mulher em cima de mulher, e depois subia o homem em cima do homem, e depois trocava e fazia aquela coisa toda, e não tinha fala, só tinha música e a performance deles de expressão corporal ali, tentando expressar a mensagem que eles queriam transmitir. E a mesma coisa, Gaiola das Popozudas, tinha a parte lá Valesca falando, tinha outras pessoas, outras cantoras de funk, MCs falando também, do porquê que elas falavam tanta putaria e tal, falava mesmo, porque só os homens podiam falar, e elas também queriam ter essa coisa sexual delas também, poder falar sobre isso, porque os homens sempre diminuíam as mulheres, isso e aquilo, elas também precisavam do prazer sexual delas e tudo mais. Enfim, quando terminou os dois vídeos, ela fez um questionamento. E aí, gente, qual vídeo vocês gostaram mais? Qual a diferença de um vídeo para outro? E aí tiveram alguns alunos que chegaram para falar: o do contemporâneo, a gente vê uma técnica, a gente vê uma coisa, né, além, ali e tal, é algo mais profissional, artístico. Já no outro a gente vê uma coisa vulgar, a gente vê uma coisa que tipo de bolo, as meninas estão dançando ali de bolo, as letras da música e tal. E, gente, a professora deu outro tapinha na cara dessas pessoas que falaram isso na aula. Ela questionou: como assim? O funk não tem técnica? Qual a definição de técnica para vocês? E aí ela foi mostrar também o que significava técnica. E aí a gente viu, gente, que o funk tinha muita técnica, que as letras nas composições tinham que ter uma técnica de rima, de métrica, de tudo mais, de poesia, de tudo. Dentro do funk, sim, tem poesia, sim, é poesia. E a gente entra em outra partezinha que tem aqui, ó, que eu coloquei pra gente fechar e finalizar. Intenção do movimento. O que é a intenção do movimento?
Não tem quando a gente assiste um filme, a gente assiste uma